Olá, meninas! É um prazer enorme estar com vocês, com novidades. A Litoarte veio cada vez mais inovando com coisas diferentes e não podia deixar de estar mostrando para vocês esses novos stencils, certo? No tamanho STXX 333 e assim por diante, estarei mostrando conforme eu estarei mostrando os panos pintados. Nós já tínhamos o tamanho 14 por 14 e a Litoarte veio inovando porque a procura está sendo muito grande em forma como é o nome deles? Flocks. É um desenho que está sendo muito procurado, diferenciado, simples de pintar e faz a diferença na cozinha. Não podia deixar de fazer para vocês. Hoje vou mostrar os que já estão prontos para presentear final de ano, bem diferenciado, bem fácil de pintar. Iniciante aí é que pode estar pintando e não vai ter dificuldade nenhuma. Então hoje nós estamos mostrando Acordei só pelo café. Tá vendo? Aí usei esse lindo stencil que tem disponibilidade de 3 fundos para você fazer no seu barrado, aqui como um fundo de outro trabalho. Então é bem diferenciado. Tá vendo? Aqui ele está pronto. Usei o preto, vermelho, vivo, usei um pouco de púrpura, um pouco de vinho e um fluorescente na parte de baixo. Preto com sépia. Então, esse é o primeiro paninho de prato. Olha que lindo! Sinta-se em casa. Lave a louça. Olha, eu usei esse stencil, que ele já existe há bastante tempo na Litoarte. E agora ele em tamanho maior, tá vendo? Ele no tamanho STXX 332, no tamanho de 20 por 20. Aí nós temos a versão pequenininha, que era o que tinha disponível na Litoarte para vender. Aí ele inovou e trouxe ele no tamanho maior. Então, usei esse stencil STE 341. Todos esses stencils, gente, tá lá no meu site para que vocês possam estar comprando acima de 250, o frete é grátis. Então, é uma forma de você estar fazendo a compra, aproveitando as vantagens que o site oferece, com um preço bem em conta em vários produtos. Aqui nós temos esse stencil, tudo eu nesta casa, também com flocks. E também usei esse stencil de folhas. Aqui, gente, quando você vai com o pincel muito cheio, carregado, acontece isso. Por isso que tem que ter cuidado, não ir com o pincel muito cheio, para que ele fique manchado. Então, o segredo é tirar o excesso no paninho. Se tiver o pincel seco, úmido, tem que secar bem para poder fazer. Ó, nós temos também o tamanho pequeno, aqueles 14 por 14, que dá na toalhinha de lavabo, ou você pode estar fazendo naquela toalha que tem a barra, já pronto para pintar. Aqui nós temos um stencil sujou, lava, seca e guarda, também da Fox. Ó, lindo e maravilhoso com esse leque. Nós temos também o pequenininho, que é o de 14 por 14, esse é de 20 por 20, um tamanho bem legal, tá? Você também pode estar fazendo uma barrinha aqui, quem não quer pintar com stencil, faz uma barrinha aqui com a tonalidade que deseja, com preto, ou faz ele com crochê, ou faz ele com vagonite. Então, o importante é você ter esse stencil para estampar nos seus panos de prato. Presentear alguém que você goste, para dar uma lembrancinha para um médico, para uma médica, para uma pessoa que te ama muito e você quer agradar. Então, isso aqui é uma coisa bem útil. Ó, esse daqui é um stencil maravilhoso. Você pode estar usando ele tanto em coisinhas de criança, como também na cozinha. Esse é um STM 742 com o stencil também do fonte da receita Vozes da Minha Cabeça. Então, olha que lindo depois que pintou. Então, ficou bem bonito. Coloquei um tom preto com vermelho
e esse fouetzinho, tá? Quem tiver interesse em comprar esses produtos, me chama no WhatsApp, no Instagram e também no meu Facebook. Nós temos também lá no meu Instagram, vai ficar esse vídeo, tá bom? Então, vocês correm lá e já faz o seu pedido. Lá aceitamos também cartão de crédito e Pix. Aqui comigo, vocês estão fazendo direto comigo no link do pagamento de cartão e também no Pix e no boleto. Só que no boleto você faz o pagamento, ele demora 4 dias para compensar. Então, compensa mais fazer no Pix ou no depósito. Ó, aqui nós temos esse penúltimo, né? Amor, tempero especial. Entendeu? Então, aqui ele tá fazendo como se fosse um tempero. E eu usei esse stencil que serve como madeira. Aqui você pode também estar usando com coisinhas de criança, tá? Bem diferente. E também temos o pequenininho. E por último, nós iremos usar o stencil Te Amo, Meu Pedacinho de Estresse. Fica legal em camiseta, como os demais. Cabe a você. Pegue ali pra mim, por favor. Olha que lindo. Esse stencil aqui eu vou usar como base, fazendo o barrado, tá certo? Vamos usar o pincel Pituá no tom. Você quer o quê? É meus stencil. Vamos usar o pincel Pituá e as tintas nos tons de vermelho, vermelho vivo, púrpura, vinho e preto, tá? Então, vamos na massa. Tá pra ir, né? O stencil tá aqui. Colocamos ele no centro do pano, tá certo? Ele é um stencil transparente, por isso que você não vai conseguir ver com precisão, porque ele é um branquinho, um branco transparente. Alguma dúvida, vocês me chamem aí, deixa mensagem, a minha assistente responde. E também tire as dúvidas de vocês, conforme as perguntas forem surgindo, tá? Coloco a fita, porque a fita a gente tem mais firmeza e a certeza que o stencil tá bem preso. Primeiro ponto que nós iremos fazer é usar o pincel com cerda seca, tá? Vamos tirar o excesso no pratinho, me dê aí, por favor. Vou usar essa bandeja, a bandeja eu cobri com plástico, sabe? Mas vocês podem também estar tirando. Aqui eu ainda vou aproveitar. Vou usar aqui, primeiro, vou usar o vermelho, certo? Esse vídeo vai ficar lá no meu Instagram e no Facebook. No Facebook depois ele some, tá? Ó, você pinta ele com vermelho. Esse pincel aqui é o número 6 da Condo. Ele tem uma qualidade muito boa, por ele penetrar bem, gente, na trama do tecido e não virar uma vassoura. Então, isso já é um ponto de partida que ele tem uma boa qualidade. Quanto mais você usa esse pincel, mais gostoso ele fica, por ele ser um pincel muito bom. Ó, aqui eu pintei esse outro coração, ó. Tá vendo que eu tô usando aqui, ó? Vou pintar essa parte aqui toda do nome embaixo, também com vermelho. Tudo que for de vermelho, você vai pintar, ó. Movimento de vai e vem, ou de circular, ou de batidinha, como vocês acharem que é necessário para que fique a trama do tecido bem preenchida. Que aí não corre o risco dele ficar sem um pouco vazio, né? Na trama. Então, tem que ficar bem preenchido. Esse pincel aqui é o número 4. Estou usando o número 4 pela precisão, que é o tamanho do stencil. Número 4 tá muito bom.
certo? Eu vejo que o meu nome em cima, Te Amo, está um pouquinho fraco a cor. Eu venho e dou uma carga nele, ó. Você vê que eu venho, esfumo bem. Não precisa lavar o pincel, certo? O que que eu irei fazer agora? Eu irei usar a cor púrpura em uma parte do nome, igual você faz quando vai pintar rosas ou um jarro, sempre tons mais claros indo para o tom mais escuro. Ó, eu vou dividir o meio e vou fazer isso aqui, ó. Para fazer um degradê. Ó. No coração também. Nesse coração, eu vou fazer aqui desse lado e desse. Vou novamente na tinta, tiro o excesso. Esse aqui eu vou fazendo a metade, ó. Aqui também. Ó. Depois você fica com um conjuntinho de toalha e ele pode ser vendido separado. Com pouco, você gasta pouco e tem um retorno bom. Ó, usei o púrpura. Em cima do púrpura, eu vou usar o vinho. Certo? Na mesma, com o pincel sem lavar. Eu só vou dando carga nele e fazendo, escurecendo pouco a pouco. Tá vendo? E se eu quiser mais escuro, em cima desse vinho, eu coloco berinjela. Porque quando eu vier com o meu fluorescente, ele vai dar um tom de brilho e vai dar um tom de luz, certo? E volume ao mesmo tempo, porque as letrinhas estão com cores mais escuras. Na parte de cima, ó. E agora, eu não vou mais usar esse pincel. Vou usar a tinta vermelho fluorescente na parte de baixo, que ficou sem pintar, com as cores que foi usada anteriormente. Ó, pincel seco, esse aqui é o número 2, e eu vou iluminar, ó, e elas já vão ficando mais gordinha. Esse coraçãozinho eu só vou iluminar com fluorescente. Você tá vendo que ele já vai ficando mais bonito. Não tem segredo. Do jeito que você tá vendo eu pintar esse, com as fotos do que será postado, você pinta as outras. Ó. Aqui você faz isso, ó. Iluminando isso aqui. Quando você terminar de fazer isso, já vai usar a tonalidade preto para fazer o acabamento, que é o que nós iremos usar agora, certo? Aqui eu vou usar esse pincel número 6, porque eu vou usar um barrado embaixo e preciso dele maior. Vou usar tinta preta, pincel seco, sem mistura, porque eu não tenho muito espaço para preencher. Quando é um espaço grande, você pode estar colocando um diluente ou aquarela silk para você fazer esse procedimento de preencher o espaço com mais rapidez. Ó, o preto, aqui a mãozinha dele, ó. Aqui a boca. É um pincel rápido, um stencil rápido, que com um pincel maior, ele vai te dar um resultado melhor. Por quê? Porque o espaço que eu tô tendo, ele tem que ser apropriado, um pincel específico, no tamanho adequado para você fazer esse procedimento.
Porque se vou colocar um pincel de cerda menor, você vai ter dificuldade para fazer esse acabamento, essa pintura, e vai tornar mais difícil, demorado, e corre o risco de você sujar o seu tecido na parte de baixo por esfregar ele com mais precisão. Você vê que tô só varrendo. Tá vendo? Aqui eu vou deixar, vou pegar o stencil que já foi mostrado na live no início. Vou colocar de coração porque tem a ver. Marco o meio, ó. Aqui, tá vendo, ó? Vou pegar uma fita, para que não suje a parte de cima, eu tiro um pedaço de fita, segura aqui, ó. E vou trabalhar em cima desse espaço. Só quando chega aqui eu não pinto, porque senão vai sujar essa parte e eu tenho que seguir como um stencil de sobreposição. Pincel sujo de tinta preta, vem aqui, ó, com cuidado. Se fosse um pincel menor, gente, vocês não iriam conseguir, não conseguia fazer esse trabalho, por ele sujar na parte de baixo do stencil, por ele ser bem vazado e a cerda do pincel ser menor, termina passando para baixo do stencil e deixando o seu trabalho sujo, feio, carregado, e você não consegue vender por ele estar assim. Então, por isso que sempre tem que usar um pincel com tamanho para cada trabalho que seja usado. Ó, tá vendo? Que a facilidade é bem maior. Se eu pegar um pincel menor, vocês vão ver que a dificuldade que eu vou ter é bem maior. Além disso, de correr o risco de danificar o meu trabalho. Qualquer stencil que vocês forem fazer. E tem outra coisa, gente. Esse aqui é o número 6. E tem outra coisa. Esse pincel, ele entra com precisão na parte onde você precisa fazer. Ele não suja a parte de baixo do stencil. Ele tem uma cerda boa, sabe? Então, o diferencial da Conda é essa. Sempre trazer uma forma de você trabalhar com a qualidade que ela tem. Tá vendo? Eu gosto demais. Quem tem condições de comprar a Conda, ótimo. É o custo-benefício. Quem não tem, pode estar comprando a Castelo? Pode. É mais em conta, mas você vai gastar mais pincel, porque conforme você usa bastante, ele não tem uma durabilidade quanto a Conda. O preço, por isso que se diz, é mais caro, mas tem o custo-benefício. Ó, tá vendo que ele facilita e ele tem uma cerda por igual, ó. Ela não fica uma vassoura. Vou retirar aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Que lindo que ficou. Eu vou agora pintar pra cá. Ó, encaixa. Ó, encaixei, tá vendo? Aí eu venho com a fita, faço do mesmo jeito que eu fiz na outra, lá que pintei anteriormente, ó. Com bem cuidado pra não pintar fora. E vou fazer, ó, tá vendo? O encaixe do stencil. Por isso que se chama-se sobreposição. Quem tiver interesse em comprar esses stencil, só é me chamar no privado, que eu mando as fotos. O link também do site. Temos pincéis lá. Temos tintas. Temos canetinha mágica. Tá? Temos godê, limpa pincel. Pincéis, kits de pincéis, Conda, Castelo. A linha Litoarte. A linha completa que vocês podem estar
procurando de vários modelos, então corre lá. Dulce Maria tá perguntando, você tem aquele stencil de pintar no meio e ficar o acabamento de stencil do lado de fora? Né a moldura? Moldura. Então, isso mesmo. Você me chama no WhatsApp que eu te passo os modelos. São molduras, são mandalas. Temos oval, temos comprido, temos pequenininha, temos estreitas, temos larga. Então, tem uma diversidade. Tem com letras, tem com nome, tem com flores. Então, não fique sem resposta. Me chame lá que eu te passo as fotos e você já faz a sua escolha. Ó, já estamos terminando e o nosso trabalho tá ficando aqui, ó, bonito. E você vai fazendo o acabamento, gente, do seu trabalho. Com um precinho bem em conta, você tá conseguindo vender seus panos só com stencil. Quem tá iniciando, esse é uma boa ideia, tá? Ó, aí você vem, ó, com o pincel, vai na tinta novamente, batidinha. Que tiver aquela bandejinha, coloca na bandejinha, tira o excesso no pano. Tá certo? Mas não fique sem fazer. Isso é uma terapia para quem tá querendo fazer ocupar a mente. Isso é muito legal. Apenas com pincel. Basta você comprar 3 pincéis para começar. Um grande, um médio e um pequeno. Pituar. Os panos de prata e os stencil tem de todo preço. Ah, não posso comprar esse? Compre aquilo que pode. Mas não deixe de preencher seu tempo com uma pintura para você fazer terapia. Não deixe de fazer isso não, que é muito bom para a mente. Ó, tá vendo? Termino de pintar, retiro, ó. Aqui já tá pronto. Não tem mais o que fazer, o pano já tá pronto. Aqui eu vou retirar, ó. Olha que lindo que ficou. Com apenas 2 stencil, você faz o pano de prato. Olha que lindo. Ele aqui, ele pintado. Nós temos o pequenininho e os demais que foi mostrado no início da live. Vou mostrar novamente. Quem tiver interesse em comprar... Não suja não, né? Não suja não, tá seco. Quem tiver interesse em comprar esses produtos, olha lá, que lindo. Esse daqui, usei 2 stencil, esse também. E você vai fazendo uma diferença nas estampas. E, ó, esse eu fiz com rosé, um pouquinho de púrpura. Usei o sépia, o preto. Esse daqui também com 2 cores e 2 stencil. Esse também, olha que lindo. Não fique de fora.